Olá, amigos da TV Rumo, Canal 5, muito bom dia. Estamos começando por aqui mais um programa Onofre Júnior, Cidadão Consumidor, nesta terça-feira, hoje, 7 de dezembro de 2020. Hoje, como sempre, a presença importantíssima, indispensável, muito agradável dos nossos amigos advogados, que gentilmente, de forma espontânea e gratuita, vêm, atendem ao convite da nossa produção e fazem questão de virem aqui prestar este serviço relevante à nossa sociedade, orientando a você acerca dos seus direitos de cidadão, seus direitos de consumidor. No programa de hoje, mais uma vez, a presença do Dr. Silvio Soares. Bom dia, Dr. Silvio, obrigado pela presença mais uma vez no nosso programa. Bom dia, Onofre, bom dia a todos os telespectadores que estão aí na audiência. Estamos em mais uma manhã aí para tentar solucionar ou ao menos trazer alguma das saídas para vocês consumidores nesse grande mercado de consumo que hoje nós temos. A doutora Dona Alzira dos Anjos Araújo, ela reclama que comprou uma caixinha de leite condensado da marca Lacbon e encontrou nessa caixinha um pedaço de ferro pontiagudo. Denúncia grave, gravíssima, mas que nós não podemos aqui afirmar, aquilo que nós já discutimos aqui no bloco anterior. É uma situação um tanto quanto complicada e uma relação desequilibrada, claro, contra o consumidor. O consumidor é que sempre fica alheio nesta situação. Vamos à matéria. Fernando, coloca no ponto. Dinamar, na tela, por favor. Abri a caixa do leite condensado e encontrei esse pedaço de ferro pontiaguda dentro da caixa, que eu ia fazer um brigadeiro. Ainda sorte que eu coloquei primeiro o leite condensado, não coloquei o chocolate antes, né? Senão teria comido, não teria nem visto esse pedaço de ferro. Já era noite, no outro dia eu voltei a um supermercado. Claro, eu sei que a responsabilidade não é do supermercado, mas eu fui reclamar. A moça disse que o problema não era da empresa, do supermercado, e sim da empacotadora, da empresa do leite condensado. Eu disse a ela, mas não seria o caso de retirar todo esse lote de mercadoria da área de venda, caso pode ser que tenha outro, em outras embalagens? Ela disse que não, e que o gerente não estava, e eu voltei e fui procurar meus direitos. Qual é o meu direito de consumidor nesse caso? Qual é o direito do consumidor? A quem reclamar? Complicado, hein? Complicado. Esse tipo de caso aqui é um caso um tanto quanto perigoso, tanto para o consumidor como para nós. Infelizmente, a legislação ela é um pouco, na minha opinião, falha nesse sentido. Uma caixinha de leite condensado, por exemplo, como é que você, deve ser aquela caixinha de Tetra Pak, naquele caixinha de papel, como é que você vai saber se o produto está adequado se você não abre? Daí, se você abre, encontra algo estranho, um corpo estranho, que não faz parte do produto, o fornecedor, a indústria, pode alegar que você é que colocou aquilo ali, você é que está querendo criar problema. Enfim, é uma situação difícil, doutor Silvio? Complicadíssima, Onofre? Porque, por um lado, igual você está colocando, não tem como haver a identificação de um objeto dentro daquela embalagem, Só se nós tivermos aí um detector de metais para conseguir identificar muitas das vezes objetos metálicos como esse encontrado pela consumidora. E de outro lado, quando rompido de alguma forma essa determinada embalagem, alega muitas vezes o fornecedor ou mesmo alguns determinados órgãos que efetivam essa fiscalização ou análise do produto do rompimento, aí induzindo muitas das vezes o que, trazendo essa responsabilidade ao próprio consumidor e assim não desencadeando um resultado. Boa colocação por sua parte, Onofre. Eu acho que nesse sentido ainda o nosso código tem que passar por algumas alterações, como essa ainda de desencadeamento de um critério de visualização de provas a favor do consumidor, que são esses casos de objetos escondidos dentro de determinados produtos lacrados. Eu ainda espero, fielmente, que nós consigamos avançar o suficiente nesta questão da relação de consumo, ao ponto de alguns produtos, por exemplo, refrigerantes, bebidas em geral, essa questão do leite condensado, eu ainda aguardo fielmente que nós consigamos, espero ver ainda em vida, um dia em que nós tenhamos a obrigatoriedade por parte dessas empresas de comercializar esse produto de forma transparente. O consumidor tem a possibilidade de se autodefender em situações como essa. Porque a alegação de que, olha,
Mas se alguém quisesse trazer algum tipo de prejuízo à vida de alguém, uma indústria como essa, colocava ali um cianureto, que é um pinguinho, uma estricnina, né, uma coisa parecida, ninguém ia perceber, não é visível, ia trazer problema de qualquer forma. Tudo bem, tudo bem. Mas e se tratando de que a empresa, ela não, jamais, irá querer fazer isso propositalmente com alguém, até porque isso é sem propósito algum, é ruim até para a própria empresa, mas que ela também comete falhas, como é o caso das indústrias de refrigerantes. Quantas e quantas vezes eu já não mostrei aqui no programa produtos refrigerantes totalmente fora das especificações, né? Coca-Cola com pilha alcalina dentro, Fanta com caco de vidro, lembra? Caco de vidro, Guaraná Antártica com caco de vidro, me lembro bem aqui. Então, a gente tem que entender que todo mundo pode falhar, inclusive essas empresas, né? E que o consumidor tem que ter um mínimo de condição de se autodefender do consumidor. Até mesmo do consumidor, muitas vezes, buscar o responsável direto daquele determinado empreendimento para alertá-lo sobre o risco que pode ocasionar ao consumidor e, consequentemente, trazer um dano que ele vai ser obrigado a reparar. Então, isso vai ser uma forma também de auxiliar a outra parte, que são os próprios fornecedores. Proibir venda de produtos, de bebidas, por exemplo, em lata, que não possibilite a visualização por parte do consumidor, né? Proibir qualquer tipo de venda de produtos, por exemplo, em caixinha de papel, igual essa Tetra Pak, que o consumidor não sabe, não tem como ele visualizar. É claro que o fato de estar sendo comercializado em produtos transparentes não tira em 100% a possibilidade de um problema, mas pelo menos dá ao consumidor a autodefesa, a possibilidade da autodefesa, no mínimo, né? O mundo precisa pensar nisso. Estamos falando em vidas, estamos falando do ser humano. Isso é coisa muito séria, muito séria. Um leite condensado, que normalmente é consumido por crianças, com um pedaço de ferro ali, poderia ter sido ingerido. A senhora, né, a dona Silvana, poderia ter feito qualquer tipo, de repente um docinho ali, né, um brigadeiro, e não ter visto. Aí coloca ali, a criança vai e come aquele brigadeiro com aquele ferro, aquele metal ali. Quem é que pode garantir o que isso poderia causar à vida de uma criança, né, professor? Então isso é muito sério, gente. A gente tem que começar a pensar nisso, principalmente as empresas. Primeiramente, ela pode efetivar uma denúncia juntamente ao órgão de proteção, que é o PROCON. Ela pode formularizar também um boletim de ocorrência junto à delegacia especializada do consumidor, alegando a situação que houve em relação a esse produto que ela adquiriu e até está acionando, Onofre, os produtos de verificação de qualidade, né, junto a esses estabelecimentos para uma análise, até mesmo para que venha identificar se todo o lote desse produto se encontra com esse defeito, já se transformou de um vício para um defeito, porque esse objeto pode ocasionar um risco à saúde ou segurança do consumidor, né? Se for identificado mesmo junto a um lote desse determinado produto, consequentemente será notificada essa empresa para a suspensão desse lote. E a senhora também, em último caso, pode estar buscando, porque eu verifico que a senhora sentiu-se lesada nesse sentido, uma reparação de danos sobre esse defeito identificado nesse determinado produto. São algumas das medidas que a senhora pode vir a tomar em relação a esse produto hora adquirido. Agora cabe aqui o registro com relação à revenda. A revenda, né? A própria dona Alzira falou, não, eu sei que o mercado não é responsável. É sim, dona Alzira. É a responsabilidade solidária. O revendedor responde solidariamente por defeitos desse produto, né? E aquilo que a senhora fez, indo ao mercado para comunicar, foi, como o Robson disse, um serviço de utilidade pública, até para evitar que outras pessoas possam passar por esse mesmo problema e, né, corre-se o risco. Então a senhora, quando foi ao mercado, o mercado deveria, no mínimo, ter te dado um pouco mais de atenção e ter retirado, sim, todo aquele lote de produtos da prateleira da área de vendas, né, doutor? Bem, interessante sempre é esse, né, Onofre? Até mesmo para evitar um futuro prejuízo para o comerciante, nós sempre indicamos, quando há algum critério de tipo de denúncia como esse, o interessante é suspender aquele lote, nem que seja de forma temporária, até que faça uma análise mais criteriosa do produto para verificar se não há mesmo esse problema. Não só até interessante, como o que está na lei, né?
Com certeza, Não até só para que interessante. evite futuros prejuízos para o próprio comerciante, E que pra pode marca. desencadear, né, ações futuras aí contra o respectivo estabelecimento ou mesmo contra a respectiva marca do produto. Bom, de qualquer forma, nós iremos encaminhar aí esta denúncia, essa gravação à vigilância sanitária, né? Esperamos que as providências sejam tomadas, também ao Ministério da Agricultura, que é quem regula e fiscaliza esses fabricantes de produtos, né? E, por que não dizer também, a própria Lacbon, para que ela tenha também a oportunidade de se pronunciar, de se defender, de dizer a sua versão dos fatos em relação a este problema, uma vez que ela que é a fabricante deste leite condensado. Tá certo? Doutor Silvio, vamos falar um pouquinho. Na semana passada o senhor esteve falando aqui sobre essa questão da meia entrada para pessoas que fazem curso de extensão, especialização, mestrado, doutorado, que os cinemas não estão aceitando, e a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, pelo senhor presidida, e também a Assembleia Legislativa, preocupados com isso, criaram um projeto para obrigar as casas de shows, cinemas e tudo mais a aceitarem a meia entrada para essas pessoas. É uma ação muito importante. Uma outra questão que nós discutimos também é a questão de que o Código de Defesa do Consumidor, por mais avançado que ele seja, ele ainda é falho em alguns pontos. Por exemplo, nessa questão do prazo de entrega. Quando você compra um produto na loja, um guarda-roupa, um jogo de sofá, uma geladeira, uma televisão, o código não estabelece nada nesse sentido com relação ao prazo de entrega. E parece que vocês também criaram um projeto de lei que, inclusive, já foi aprovado pela Assembleia, projeto de lei do deputado Ademir Bruneto, não é isso? Bem, Onofre, aproveitando a oportunidade, nós sentimos essa dificuldade por parte do consumidor, até por meio de algumas reclamações. Primeiramente, em relação ao cinema, nós tivemos aí agora levado a pleno o projeto Lei 342 de 2010, que é um projeto onde nós requisitamos, por meio de um parecer que foi levado ao grandiosíssimo hoje deputado Ademir Bruneto, onde ele levou ao pleno uma lei que viesse... Assim, não, ele é baixinho. Oi? Não é tão grande assim. É baixinho, Uma lei que viesse a alterar a nossa lei que nós já se encontra defasada, que ela é de 2002, acrescentando o que a Lei de Diretrizes Básicas da Educação já engloba, que é o curso de pós-graduação, mestrado e doutorado, como cursos superiores de terceiro grau. É o que hoje os nossos cinemas não estão aceitando, não estão admitindo essas carteirinhas. E agora também um novo projeto para estabelecer prazos para entrega de produtos, não é isso? Outro projeto trazido aí pelo Dr. Ademir Bruneto sobre o prazo de entrega de produtos. Um projeto belíssimo que já está levado ao pleno também, se Deus quiser vai ser aprovado. Vamos trazer esse projeto aqui para a gente discutir e informar a população, tá certo? Doutor Silvio, muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui e até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado novamente pelo convite, Onofre, até a próxima. A você que nos deu carinho da sua audiência, nosso muito obrigado.